Eu sou Rafael, psicólogo, e a verdadeira autoestima está guardada no profundo espaço do silêncio. Hoje a reflexão é sobre o Rock Lee. Tem spoiler de todo o anime de Naruto. Vamos lá. Um dos motivos que faz todos nós gostarmos bastante de personagens como o Rock Lee e o Guy é justamente porque nos identificamos com eles em muitos momentos, e principalmente com a sensação de injustiça. O Rock Lee é como se fosse a gente no anime de Naruto. Ele não tem poder e habilidade como os demais, e meio que queremos acreditar que mesmo ele não tendo poderes, ele possa atingir os objetivos dele, mesmo não tendo habilidades e começando muito atrás dos outros. E o mantra que ele cria é de que o esforço pode superar o talento natural. Essa metáfora acaba guiando o Rock Lee durante toda a sua jornada ninja. E esse dilema do Rock Lee ficou marcado em todos nós que assistimos Naruto. Metáforas como essa são extremamente poderosas em nosso cérebro. O nosso cérebro se conecta melhor com ideias quando elas são produzidas por meio de metáforas. É por isso que eu coloco frases no início dos vídeos e nos finais dos vídeos também. As metáforas moldam o pensamento e afetam o comportamento. Elas podem influenciar a maneira como as pessoas pensam sobre tópicos complexos. Por isso que frases como essa que o Rock Lee tanto fala, de que o esforço pode superar o talento natural, pode de fato ajudar muitas pessoas. Principalmente pessoas que se identificam com a história do Rock Lee. Pessoas que foram rejeitadas de alguma forma. Porque esse personagem é alguém que aprendeu a lidar com a rejeição. Rock Lee é um dos maiores casos de personagens de animes que aprendeu a tolerar a rejeição. Desde pequeno ele teve que conviver com o fato de que ele não sabia usar nem genjutsu e nem ninjutsu. E seu taijutsu, ainda por cima, era bem limitado. Então, por esse motivo, ele acabou sendo ridicularizado e colocado pra baixo pelos seus colegas. Ele cresceu ouvindo que jamais seria ninja, e mesmo quando ele tentava revidar, dizer o contrário pros seus colegas, isso só servia para os colegas ridicularizarem ele ainda mais. Então Lee teve que conviver com essa rejeição constante e por muito tempo teve que lidar com isso sozinho. Ou seja, por muito tempo só ele acreditava em si mesmo. E por sorte, ele não é alguém tão sensível assim à rejeição. Evidências sugerem que para algumas pessoas, sentir-se rejeitado desencadeia fortes alterações fisiológicas, incluindo a resposta de luta ou fuga. Estudos de imagem cerebral também indicaram que, quando indivíduos sensíveis à rejeição veem expressões faciais de desaprovação, demonstram atividade aumentada em áreas do cérebro que influenciam na pressão arterial, na tomada de decisões e nas emoções. Só que o Rock Lee não é tão vulnerável assim a isso. Ele basicamente encontrou na esperança de que os seus esforços presentes dariam resultados no futuro. Lee usou a esperança para lidar com a rejeição. E estudos indicam que a esperança pode nos ajudar a gerenciar o estresse e a ansiedade, além de lidar com adversidades. Ela contribui para o nosso bem-estar e felicidade e motiva ações positivas. Pessoas mais esperançosas acreditam que podem influenciar seus objetivos e que seus esforços podem ter um impacto positivo. Elas também são mais propensas a fazer escolhas saudáveis, como se alimentar melhor, se exercitar ou fazer outras coisas que as ajudem a alcançar seus objetivos. Isso faz elas criarem outras emoções positivas, como coragem, confiança e autoeficácia. Então tudo isso fez o Lee ter uma visão mais ampla e pensar além do que ele estava passando no momento. E isso foi tudo para o Lee. Porque ao contrário do Guy, o Lee, ele não tem uma boa autoestima. E você vai entender por quê. Eu pessoalmente gosto de definir a autoestima como dois fatores cruciais. A autoestima é a avaliação que uma pessoa faz de si mesma, envolvendo o quanto ela se valoriza, se respeita e acredita no próprio valor. Basicamente, existem duas maneiras de você treinar a sua autoestima. O primeiro passo é realizar coisas que são difíceis e valorosas, porque tudo que você faz que exige um certo nível de dificuldade gera também um valor percebido em você. Você eleva a sua autoeficácia. E isso, de fato, pode aumentar sua autoestima. E aí vem a segunda coisa, que é a mais difícil. É você poder fazer algo difícil e valoroso e conseguir se sentir bem com esse algo difícil e valoroso sem mostrar a ninguém. Porque quando eu faço algo valoroso e espero a aprovação dos outros, ou seja, eu saio correndo para mostrar para alguém, eu tô entregando a minha validação para a outra pessoa. Você está esperando que a outra pessoa valide isso. E não você. Por isso que um grande exemplo de autoestima é do Guy, principalmente após ele se tornar adulto. Ele não liga para a opinião de ninguém que o esnobe. Ele faz simplesmente o que precisa ser feito e consegue não se preocupar com a estima dos outros sobre ele. Já o Rock Lee não conseguia fazer isso. Inclusive, ele queria se tornar o maior especialista de taijutsu no mundo, justamente para mostrar para todo mundo. E é por isso que quando o Neji ou o Sasuke ou qualquer outra pessoa provocava ele ficava extremamente afetado. Mas aí, por sorte, ele tem um Guy na vida dele. O Guy sempre esteve motivando ele a crescer. Como Kakashi cita,
Guy era parecido com o Lee na infância. Então ele traz para o Lee um modelo seguro sobre valorização do esforço. Então o Guy se torna aquele que vai dar sentido a tudo que o Lee estava fazendo. E levando em conta que nossa motivação vem em ondas, o que significa que em alguns momentos ela vai ser alta, mas em outros ela vai ser baixa, o Guy acabava sendo a pessoa que empurrava ele pra frente nesses momentos. Então dificilmente o Lee seria o mesmo sem a presença do Guy na sua vida. Até então, porque mesmo no seu time, o Neji e a Tenten acabavam que mesmo sem querer lembrando ele o tempo todo de que alguns obstáculos ele não poderia ultrapassar. E aí vem um ponto, talvez é o principal, que torna o Lee esse fenômeno de dedicação, que é o seu alto nível de conscienciosidade. A personalidade dedicada a resultados do Lee é extremamente desejada pela população em geral. Afinal, quem não queria conseguir seguir em frente, mesmo com dificuldades, seguindo metas à risca? E pessoas igual ao Lee costumam pontuar muito alto na característica chamada de conscienciosidade, que reflete a tendência a ser responsável, organizado, focado em objetivos e a aderir a normas e regras. Como mostram alguns estudos, a conscienciosidade compreende autocontrole, diligência, responsabilidade e confiabilidade. Uma pessoa consciente é boa em autorregulação e controle de impulso. E essa característica influencia se você vai conseguir manter metas por longo prazo. Também vai refletir sobre as suas escolhas, se seu comportamento vai ser mais cauteloso ou impulsivo e se levará a sério sua obrigação com os outros. Então, tecnicamente, a conscienciosidade é um fator muito importante para você atingir objetivos, quase que em qualquer área, desde relacionamentos até o trabalho. E também é um indicador de saúde, bem-estar e longevidade. Como eu citei no começo do vídeo, o Lee ele tem esperança, ele acredita que os esforços que ele tem farão ele alcançar algo. Ele tem isso intrínseco e tem a aparência do Guy para reforçar isso para ele. A teoria da expectativa-valor explica que buscamos objetivos quando os consideramos valiosos e alcançáveis. Ou seja, se você não acredita que vai alcançar algo, dificilmente você vai ter motivação para continuar avançando naquilo. Só que, como tudo na vida, a conscienciosidade tem um lado negativo. Muitas pessoas que têm excesso de burnout, por exemplo, são justamente aqueles com altos níveis de conscienciosidade. Em profissionais da saúde, por exemplo, isso acontece muito, onde a taxa de burnout é quase que 50%. E aí você associa com o Rock Lee, faz sentido, porque devemos lembrar que o Lee quase sacrificou sua vida para derrotar o Gaara. Ou seja, ele estava disposto a levar uma situação até o mais alto extremo, que também é uma característica de pessoas com alto grau de conscienciosidade. E aí, essa luta com o Gaara, ela é profunda em vários aspectos. Nesse combate, o Lee consegue mostrar todo o seu potencial contra o Gaara. Tudo que ele treinou todo esse tempo tinha servido para ele mostrar a todos agora. E alguém que tinha um dom natural, como era o caso do Gaara, sofria nas mãos de alguém que tinha se dedicado por longos anos. Porém, mesmo com todo esse esforço, não foi o suficiente para derrotá-lo. O Lee então usa a técnica dos 5 portões, o que faz ele quase vencer, mas também faz ele quase ser morto pelo Gaara. Isso tudo devido ao fato de ter ido até o fim, até o seu limite. E aí o Guy salva ele. E aí o que vemos é o resultado disso. Lee acaba passando pela maior dificuldade de sua vida, pois agora ele não poderia treinar mais como antes e tinha a possibilidade dele não conseguir mais fazer aquilo que ele tanto queria. Quando Tsunade cita que ele tem fragmentos de osso na coluna e que era melhor ele desistir de ser um shinobi, Guy não quer acreditar e Rock Lee fica em choque. Ele poderia fazer a operação onde ele tinha 50% de chance de recuperar e 50% de chance de morrer no processo. E esse momento pra mim é um dos mais marcantes de Naruto. Não só do clássico, mas do Shippuden também, da história inteira. Porque é a primeira vez que vemos o Lee desanimado. Ou seja, aquilo era um duro golpe mesmo para ele. Alguém esperançoso, com alto nível de conscienciosidade. Aqui era a fragilidade do personagem ser exposta. E o Guy também fica pra baixo. Então, mesmo o cérebro otimista do Guy e do Rock Lee acabaram também sucumbindo a isso. Um estudo mostrou como o cérebro dos otimistas é bem parecido. Eles apresentam padrões notavelmente semelhantes ao imaginar o futuro, enquanto o cérebro dos pessimistas apresenta maior variabilidade individual. Usando ressonância magnética funcional, pesquisadores descobriram que os otimistas processam cenários positivos e negativos de maneiras distintas e compartilhadas, o que pode explicar sua maior conexão social. Em vez de reinterpretar os eventos negativos como positivos, os otimistas tendem a se distanciar emocionalmente dos resultados ruins, que é o que acontece com o Rock Lee e o Guy. Eles não negam a realidade, eles apenas observam os dois lados. E isso não é algo fácil de se fazer. Eu, que sou um psicólogo há anos, tenho uma enorme dificuldade de fazer isso. Muito melhor do que antes, mas ainda tenho muitas dificuldades. Pessoas mais otimistas, como Rock Lee e o Guy, percebem uma distinção clara entre futuros positivos e ruins em seus cérebros. Em outras palavras, o otimismo ele não envolve uma reinterpretação positiva de cenários negativos. Em vez disso, indivíduos otimistas normalmente processam cenários negativos de uma maneira mais abstrata e psicologicamente distante, mitigando assim o impacto emocional desses cenários. Mesmo assim, essa notícia derrubou o Lee, porque ele não tinha nenhum controle.
ele não teve o controle porque ele nasceu sem ter habilidades para ninjutsu e genjutsu. Ele focou no que poderia controlar, que era o taijutsu. Só que agora ele não poderia treinar. Nenhum treinamento poderia fazer ele fazer melhor a cirurgia. Ele tinha que entregar o controle na mão de outra pessoa. E o cérebro humano anseia por padrões da mesma forma que os pulmões anseiam por ar. Amamos a certeza porque ela nos traz segurança e conforto. Quando a perdemos, quando o mundo para de corresponder às nossas expectativas, nosso cérebro a trata como uma emergência real. O Lee não tinha certeza alguma, não tinha controle. Por isso ele pergunta ao Guy sobre o que fazer, justamente para ele ter alguma forma de controle ali. Guy então cita para ele fazer a cirurgia, que o sofrimento dele seria maior caso ele desistisse de ser um ninja. O Guy aqui mostra a confiança de que estaria com ele independente do resultado. O Lee pós-cirurgia é diferente e você deve ter percebido isso. Não só porque parece que ele ficou mais nerfado, ele ficou mais fraco. Tecnicamente, não é que ele ficou mais fraco. Os outros, ou Masashi Kishimoto, acabou dedicando mais esforço para os outros e menos para ele. Mas algumas coisas mudaram nele. É interessante observar que depois da cirurgia, o que motiva ele não necessariamente é mais mostrar ao mundo que ele é o melhor, mas sim de aproveitar a nova chance que a vida deu a ele. Aqui vemos o Lee desenvolver um pouco mais de autoestima e motivação interna. Ele tinha uma realização ou uma satisfação pessoal inerente às visões do mundo sobre ele. Antes, o que pautava mais ele era a motivação extrínseca, que depende de incentivos externos. A motivação intrínseca, ela vem de dentro e explora a nossa necessidade inata de nos sentirmos bem com quem somos e com o que somos capazes de realizar. Ou seja, o sentido que o Lee encontra após a cirurgia poderia ser de fato ainda maior do que o sentido anterior que ele tinha de mostrar ao mundo. Para o Lee, era lutar por um objetivo maior e aproveitar a nova oportunidade que a vida tinha lhe dado. Essa agora era a maior motivação do Lee que ele tinha encontrado. Então, tecnicamente, temos um personagem mais fraco, só que com maior amadurecimento. A mensagem em Naruto sobre Rock Lee é sobre limites e amadurecimento. O desejo de provar para os outros foi substituído pelo desejo de provar apenas a si mesmo, como acontecia com o Guy. Por isso que pra mim o Guy sempre foi o exemplo de personagem com maior autoestima dos animes. E o Lee encontra isso mais tarde na história. Depois, mais velho, ele acaba se consolidando emocionalmente como mentor dos mais jovens. Às vezes o amadurecimento vem quando aprendemos o nosso limite. O Rock Lee é esse personagem que ensina sobre amadurecimento, mas também sobre dor e rejeição. A rejeição que ele tanto sofreu, por mais que seja algo doloroso, também nos indica que podemos alterar a nossa rota e caminho. O Lee foi sofrendo várias rejeições ao longo do caminho. Foi a rejeição que fez o Lee focar no taijutsu e no esforço. Foi a rejeição que fez ele ver a vida de uma maneira diferente, pois a rejeição não é um veredito, mas sim uma sinalização. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.